Você já sabe da novidade? Tá por todo canto. Já saiu em todos os jornais. Tá todo mundo comentando. Pera, você ainda não sabe? É Jesus, ele... Seja bem-vindo a esse momento maravilhoso. Nós estamos em uma série incrível. Eu não sei se você tem acompanhado, então caso você tenha perdido o primeiro sermão dessa série, eu te aconselho a ir no nosso canal, no YouTube, e a assistir esse sermão, porque foi maravilhoso. E eu tenho certeza que Deus tem muito mais a falar ao seu coração hoje e também nos próximos domingos. Não sei como está o seu coração, mas você que está aí conosco, fique conectado com a gente, porque eu tenho certeza que Deus tem algo especial para o seu coração nessa manhã, nesse momento. Talvez você vai assistir esse vídeo depois, mas eu tenho certeza que Deus tem algo especial para o seu coração. E nós estamos falando sobre o Evangelho, nós estamos falando sobre essa notícia maravilhosa, que é a notícia mais incrível na história da humanidade, a notícia a respeito de Jesus Cristo, de como Ele invade a nossa realidade e Ele traz as realidades do céu, da eternidade para a nossa era. E quando nós falamos de Evangelho, não tem como nós não falarmos de perdão. Perdão é um assunto essencial, é um assunto primordial quando a gente fala de Evangelho, até porque é isso que Deus faz por nós, embora muitas vezes a gente tenha dificuldade de lidar com o perdão, mesmo sendo um assunto tão falado, né? Mas perdão é algo muito importante. E eu queria te fazer uma pergunta para nós iniciarmos esse momento agora. Você sabia que a falta de perdão pode prejudicar a saúde do seu coração? Nós temos médicos na nossa comunidade, talvez você que é médico está aí e possa concordar comigo. A falta de perdão pode prejudicar a saúde do seu coração. Essa é a conclusão de uma pesquisa apresentada no 40º Congresso da Sociedade de Cardiologistas do Estado de São Paulo, pela psicanalista Susana Azevun. Após 2 anos de investigação, ela chegou a essa conclusão. A pesquisa mostrou também que pessoas que seguem uma religiosidade rígida, sabe, aquelas pessoas muito religiosas, elas têm dificuldade de perdoar. Mas pessoas que seguem uma espiritualidade saudável, elas têm facilidade para perdoar, né? Isso foi a pesquisa não tinha cunho religioso, era para pesquisar realmente sobre o perdão, mas eles constataram isso, né? Chegaram a essa constatação. Mas eu quero te convidar, você que está aí conectado conosco, eu estou acompanhando aqui no meu celular o bate-papo, eu estou conectado aqui com vocês, e eu gostaria que você compartilhasse, escrevesse aí no bate-papo, como que você se sente quando você é perdoado? Como que você se sente? Qual é a sensação que vem quando você talvez erra com alguém ou você comete algum erro e aí você é perdoado ou isso já aconteceu na sua vida e você sente, né, que de fato você foi perdoado, que não há mais nenhuma barreira entre você e aquela pessoa? Comente aí. O Samuel colocou aqui que ele se sente livre e aliviado de uma carga, realmente, alegria, paz. O Oswaldo colocou aqui também leve e aliviado, realmente dá, né, uma sensação de alívio. Eu me sinto muito feliz e leve, alívio, eu sinto paz, e isso é muito interessante, né? Como que o perdão ele traz paz, né? Pense nisso aí. Liberdade, alívio, eu creio que muitas das respostas elas vão girar em torno disso, né? De que o perdão ele nos traz alívio, ele traz paz para o nosso coração, ele traz leveza para o nosso coração, e depois de ser perdoados nós ficamos felizes, não tem como não ficar feliz, né? Até porque a falta de perdão traz essa tensão, traz essa sensação de prisão. Não é mesmo? Muito bom, pessoal, muito bom. Continue interagindo aí com a gente no bate-papo. Essa pesquisa
mostra para a gente a seriedade de perdoar. Tá? Ela mostra para a gente como que perdoar e ser perdoado é algo importante. E me permita compartilhar com você algo da minha experiência pessoal. Eu sei, eu, David, sei o quanto é importante perdoar, e essa pesquisa está aí para comprovar aquilo que a Bíblia já fala a respeito de perdão há muito tempo, mas mesmo assim, muitas vezes eu tive na minha vida dificuldades com perdão. Mesmo sabendo do Evangelho que me ensina, que Deus me perdoou e que eu também devo perdoar o próximo, em alguns momentos eu tive dificuldade com o perdão em duas áreas, de duas formas, por assim dizer. Uma é entendendo que eu preciso perdoar a mim mesmo. Muitos momentos em que eu errava e aí eu colocava uma cobrança excessiva de perfeição em mim, entendendo que eu tinha que acertar sempre porque eu não tinha perdoado a mim mesmo. Eu carregava a culpa de coisas que eu já tinha sido perdoado por Deus, às vezes até por outras pessoas, mas eu me cobrava por isso. E uma consequência disso é que, em alguns momentos também, eu não sentia o perdão de Deus sobre a minha vida. Eu vou citar coisas práticas para você entender. Momentos onde eu dobrava o meu joelho para orar, eu ia orar e aí de repente eu sentia que Deus talvez não estivesse ouvindo a minha oração. Eu sei que isso é uma mistura de acusação do diabo, porque ele faz isso, ok? A função dele é acusar, mas isso também muitas vezes parte de nós em não aceitarmos o perdão de Deus e a gente se questionar, será que Deus está ouvindo a minha oração? Ou até mesmo quando você vai compartilhar o Evangelho com alguém, e aí pode surgir essa dúvida no seu coração, será que eu estou pregando o Evangelho aqui, mas eu cometi aquele pecado, será que eu fui realmente perdoado por Deus? Eu já lidei com isso, e como eu disse, isso tem uma influência de você, mas também tem uma influência do diabo nisso, e é realmente uma situação muito difícil. Agora, veja, há momentos que nós enfrentamos essas dúvidas. E eu tenho certeza que não sou somente eu que passo por isso. Talvez você já passou por isso em algum momento, talvez você ainda lide com esse tipo de pensamentos e de dúvidas, de achar que Deus não vai te perdoar. Talvez você cometeu um pecado e aí você se arrependeu, você se colocou diante de Deus, você se colocou diante de Deus com a postura de mudança mesmo, de não querer mais viver aquilo, uma postura de mudança de mente, porque é isso que é arrependimento. Você pediu perdão para Deus, mas mesmo assim você se sente culpado, você se sente não absolvido das suas culpas. Muitas vezes, esse sentimento de não ter sido perdoado por Deus, ele vem por causa de um pecado específico que nós julgamos ser maior do que o outro. Né? Nós ainda temos um pouco disso. Né? É verdade que as consequências do pecado elas são diferentes em alguns momentos, dependendo do pecado, mas nós temos mania de categorizar pecados. Então, às vezes a gente pode mentir, alguém pode mentir e falar assim, bom, uma mentira Deus perdoa com mais facilidade, mas um assassinato vai ser mais difícil para Deus perdoar uma pessoa que matou outra pessoa. Então a gente tem essas coisas, e aí talvez você cometeu um pecado que você acha que é muito grave, e você acha que Deus não vai te perdoar por isso, porque é muito grave. Agora veja, o problema disso é que essa falta de convicção do perdão de Deus na sua vida faz mal para a sua alma, faz mal para o seu corpo, como nós vimos na pesquisa. O fato de você não se sentir perdoado faz com que você adoeça. A sua alma, em algum momento, isso vai manifestar no seu corpo. Não ter convicção do perdão de Deus faz também com que você não consiga perdoar a si mesmo.
Tá? Então, talvez você se cobre demais, quando você falha, você fica se torturando. Pode ser que a causa disso é porque você não aceitou de fato o perdão de Deus sobre a sua vida. Um outro problema que é gerado por não entendermos esse perdão de Deus e não acolhermos esse perdão de Deus é a dificuldade de perdoarmos outras pessoas. E eu quero que você preste muita atenção nisso. Veja, apenas alguém que de fato experimentou o verdadeiro perdão de Deus, que experimentou esse perdão de Deus, pode perdoar alguém verdadeiramente. Eu vou repetir, só uma pessoa que experimentou o perdão de Deus, o real perdão de Deus, pode perdoar alguém verdadeiramente. Então, reflita sobre isso. Talvez você tenha dificuldade para perdoar outras pessoas. Será que você não lida com a incerteza do perdão de Deus em relação aos seus pecados? Será que você, no fundo, tem essa convicção de que Deus perdoou os seus pecados, por piores que eles sejam? Será que algumas das enfermidades da alma e até mesmo problemas físicos que se manifestam no nosso corpo, no seu corpo, ou no corpo de pessoas que estão doentes, às vezes a medicina nem consegue encontrar o problema, não têm sido causados porque, de fato, essas pessoas não experimentaram esse perdão de Deus e por isso elas não conseguem se perdoar? Percebe? Eu acredito que tem muita gente somatizando muita coisa porque não consegue entender o perdão de Deus. Não consegue acolher esse perdão. Agora, a boa notícia para nós, para mim e para você, é que a Bíblia tem muito a nos dizer sobre perdão. Muito, muito mesmo. E tem um momento na vida de Jesus, um momento muito especial que ele conta uma parábola bem conhecida, que é a parábola do filho pródigo, onde ele traz para a gente, ele mostra para a gente como que é o perdão do Pai. Ele deixa bem claro para a gente como que o Pai perdoa. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 15. Eu vou pedir para você deixar a sua Bíblia aberta, porque nós vamos acompanhar esse texto, nós vamos ler a partir do versículo 11, ok? Lucas 15, a partir do versículo 11 até o versículo 24. Então abra a sua Bíblia, porque nessa parábola Lucas registra, né? Jesus está contando uma parábola, mas foi Lucas que registrou como que Deus nos perdoa, como que Deus te perdoa. Como que o perdão de Deus se manifesta? Lucas 15, a partir do versículo 11. Antes de nós entrarmos no texto, eu quero esclarecer que nesse capítulo de número 15, Jesus conta duas parábolas, tá? Jesus conta a parábola da ovelha que se perdeu e Jesus conta a parábola da moeda perdida ou da moeda que se perdeu. E aí depois ele conta a parábola do filho pródigo ou do filho que se perdeu. Então, de certa forma, as três parábolas estão falando a respeito de coisas que foram perdidas. Agora, por que Jesus está contando essas três parábolas? Ele está contando essas três parábolas porque os religiosos da sua época estão questionando os seus discípulos do porquê que ele, Jesus, sendo um rabino, sendo considerado até mesmo um homem santo, come com pecadores e se assenta com eles, compartilha alimento com eles. E aí, para responder essa pergunta, Jesus conta essas três parábolas. Na primeira e na segunda parábola, nós não percebemos muito essa questão de como que Deus lida com o perdão e como que Ele lida com os nossos pecados, mas na terceira parábola, que fala desse filho que se perdeu, ou o filho pródigo, nós vemos claramente como que Deus lida com o pecado, como que Ele lida, na verdade, com o arrependimento, né? Não somente com o pecado, mas com o pecado quando alguém se arrepende, e como que Ele deseja que nós venhamos a reagir. Então acompanhe comigo, versículo de número 11, diz assim: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai,
eu quero a minha parte da herança. No tempo de Jesus, nós precisamos entender isso aqui. Era absurdo que um filho fizesse o que esse filho está fazendo. Pedir a herança daria uma série de complicações para o pai, porque esse pai que tem 2 filhos teria que dividir a sua herança, calcular a sua herança e dar 1/3 da herança para aquele jovem. Havia uma lei lá do Antigo Testamento que dizia que o filho mais velho recebia 2 partes da herança. Então, como esse pai tem 2 filhos, a herança vai ser dividida em 3 partes, o mais velho fica com 2/3 e o mais novo fica com 1/3. Mas veja, o pai vai ter todo o trabalho de ver as suas terras, os seus bens e calcular toda a herança para fazer essa divisão e dar para o seu filho. E isso não tinha sido planejado, porque o filho chega de repente e fala: pai, eu quero a minha parte da herança. Então imagine os prejuízos que esse pai terá. Além disso, o fato do filho pedir a herança ao seu pai, o pai ainda estando vivo, mostra que para esse filho a vida do pai não tem valor nenhum. Era um símbolo de desprezo pela vida do pai, e colocando aqui de maneira bem clara, é como se o filho estivesse chegando para o pai e dizendo assim: pai, a sua vida para mim não tem valor nenhum. Para mim, você, vivo ou morto, tanto faz. Para as pessoas que estão ouvindo Jesus contar essa parábola, principalmente os religiosos que estão ouvindo Jesus, pedir a herança é um pecado imperdoável. É uma coisa absurda o que esse rapaz está fazendo. E eles esperam, obviamente, que o pai negue, que o pai diga: não vou fazer isso, e o repreenda. E com certeza a reação que eles esperavam era até mesmo uma agressão, uma correção física. Porque era algo absurdo. Agora, imagine você se o seu filho chega para você hoje e diz isso para você: pai, para mim você é vivo ou morto, tanto faz. Eu quero que você divida todos os seus bens e dê para mim a parte que me toca, a parte que me cabe. Eu acho que não soa muito diferente do que soava naquele tempo. Só que o pai, sem julgá-lo, acolhe o pedido dele. E aí, a seguir no texto diz que o pai repartiu a sua propriedade entre eles. O pai repartiu. O pai não bate nele, não condena, não repreende. Ele reparte a propriedade. E aí esse filho, não muito tempo depois, reúne tudo que tem e vai para uma região distante. E lá desperdiça os seus bens vivendo de maneira irresponsável. Eu não sei, se você estivesse no lugar desse pai e você chegasse a fazer o que esse pai fez e desse uma parte dos seus bens para um dos seus filhos e os seus filhos pegassem todo esse valor em dinheiro e ele fosse para algum lugar, eu penso que por mais que o pai fique muito triste, ele pelo menos vai pensar assim: bom, eu espero que o meu filho pegue esse dinheiro e que ele use esse dinheiro de maneira sábia, que ele invista esse dinheiro em alguma coisa e que ele faça bom proveito desse dinheiro, até porque o pai deseja o bem para o seu filho. Só que não é isso que esse rapaz faz. Ele vai para uma terra distante e aí o texto diz para a gente que ele chega lá e ele começa a jogar dinheiro fora. Ele começa a desperdiçar todo o dinheiro, vivendo uma vida irresponsável, queimando o dinheiro. O texto não diz para a gente de maneira clara se ele usou esse dinheiro de maneira imoral, com prostitutas e coisas do tipo, ok? Isso é algo que a gente vai ver mais para frente, o irmão mais velho acusando ele. Mas aqui o texto diz para a gente que ele usou o dinheiro de maneira completamente irresponsável. E isso já era algo muito grave, porque nós precisamos entender que esse dinheiro que ele usa, na verdade, era uma herança. Tá? Era uma herança. Era algo que fazia parte da sua família. E ele está desperdiçando. Isso para um judeu é muito grave, muito grave. Depois, como se não bastasse, ele ter gasto tudo, porque ele gastou tudo, Jesus diz nessa parábola que houve uma grande fome em toda aquela região. E aí ele começou a passar necessidade, porque
ele gastou tudo que ele tinha. E eu consigo ver os religiosos que estão ali ouvindo Jesus contar essa parábola, já com ira no seu coração contra aquele jovem, desejando que no final da história esse jovem se dê muito mal, dizendo, bem feito, ele merece, ele tem que passar fome mesmo. E aí, quando ele está passando por necessidade, quando ele se vê nessa situação, e passar necessidade é você ter carência de coisas necessárias, né? Como, por exemplo, comida, roupa, um teto. Então, veja, esse jovem ficou numa situação de extrema pobreza, sem roupas decentes, talvez só com a roupa do corpo, sem comida, sem um teto. E eu não sei você, mas eu fico pensando, quando eu leio isso, eu falo assim, poxa, se fosse eu falei assim, eu vou voltar para casa. Olha a situação em que eu estou. Eu vou voltar para casa, só que a gente continua lendo o texto e vê que não é isso que acontece, porque o texto diz assim que, mesmo nessa situação, ele foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que manda ele para o seu campo a fim de cuidar de porcos. E ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém dá nada para ele. Ninguém lhe dá comida, ninguém lhe dá nada. Porcos eram animais imundos para os judeus. Eles não comiam carne de porco, porque isso estava na lei, e se o trabalho de cuidar de porcos era desprezível em qualquer país, né, naquela época, quanto mais para um judeu. Cuidar de porcos para um judeu era algo que era impuro, era algo completamente errado, e aí a vida desse rapaz ela vai se afunilando e vai afundando cada vez mais, porque agora ele não só está cuidando de um animal imundo, sem nada, como ele também deseja comer aquilo que os porcos comem. É muito interessante a gente reparar aqui nesse texto o seguinte, para um judeu, né, que são as pessoas que estão ali em volta de Jesus ouvindo essa parábola, dividir a refeição com alguém é você se igualar a alguém. É por isso que Jesus está contando as parábolas, percebe? Porque Jesus comeu com pecadores e na cabeça dos religiosos isso não dá, entendeu? Não pode. Como que um rabino come com prostitutas, com homens corruptos, ladrões? Como que ele se assenta com essas pessoas e divide a sua refeição? Ele está se igualando a eles ou está igualando essas pessoas a si? E isso não pode acontecer. Agora imagine que esse rapaz ele quer comer a comida dos porcos, ou seja, para eles, esse jovem ele está se igualando à coisa mais impura que poderia existir. Isso é algo grave, e ele está pecando muito, ele está colhendo as consequências do seu pecado e se afundando cada vez mais. Cada vez mais. Um grande estudioso das parábolas de Lucas, chamado Kenneth Bailey, um teólogo estudioso, diz assim que muito provavelmente o dono dos porcos queria se livrar desse rapaz. Porque imagine a situação, esse rapaz chegou ali nesse outro lugar, né, imaginemos que é uma vila, uma cidade, cheio de dinheiro, e de repente ele começa a gastar dinheiro adoidado e a queimar dinheiro, e as cidades não eram muito grandes naquele tempo, então todo mundo obviamente vai perceber isso, vai ver isso, então a fama desse rapaz provavelmente não era muito boa, e ele vai queimando todo o dinheiro até que ele fica sem nada. Só que nós estamos agora num momento de fome. Todo mundo está passando por uma grande fome. Então, num momento de fome, o mais recomendável é que você guarde comida e que você economize dinheiro, porque você não sabe se você vai ter o que comer amanhã e depois, porque você não sabe quando a fome vai passar, quando essa crise de fome vai acabar. Então, não é um momento para contratar pessoas para trabalhar. E aí esse jovem está procurando emprego nesse cenário.
E esse homem oferece emprego para ele, só que é muito interessante porque, muito provavelmente, esse homem queria se livrar dele, porque sabia que ele era judeu, e oferece para ele um trabalho que ele não realizaria, porque nenhum judeu aceitaria um trabalho de cuidar de porcos. Então ele, de uma maneira educada, está querendo dizer para esse rapaz, vai embora. Só que não é isso que ele faz, ele aceita esse trabalho de cuidar de porcos. E isso mostra para a gente a dureza do coração desse rapaz, mostra para a gente até onde ele se rebaixou para não voltar para casa, desejando comer a comida dos porcos. Agora, o texto diz para a gente que chega um momento na vida desse jovem, que ele olhando toda essa situação, vivendo tudo isso, nessa miséria e colhendo as consequências dos seus atos, ele se lembra de casa. Ele se lembra de casa. E aí o texto diz para a gente assim, caindo em si, ele diz, quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi, pai, eu pequei contra o céu e eu pequei contra ti. Eu não sou digno mais de ser chamado teu filho, então trata-me pelo menos como um dos teus empregados. Finalmente, esse rapaz, ele para pensar e muito provavelmente ele começa a se lembrar de como era na sua casa, de como tinha fartura de alimentos, de como na sua casa tinha alimento de sobra, como que lá ele não passava fome. Então, talvez ele pense em voltar, mas ele percebe que ele não pode mais voltar como um filho. E aí ele começa a pensar, nossa, mas mesmo os empregados do meu pai, mesmo os servos do meu pai, eles não passam fome, eles comem bem, mas eu estou aqui passando fome. Então ele começa a elaborar o seu plano, ele prepara a sua fala, e a ideia dele é pedir para o seu pai torná-lo pelo menos como um empregado. E aí ele traça o seu plano, e ele decide ir para casa, voltar para casa. Só que o retorno dele não é tão simples assim. Às vezes a gente lê e algumas coisas passam desapercebidas, porque fazem praticamente 2000 anos o contexto onde Jesus está contando isso para a gente hoje. E eu quero que você preste muita atenção, porque isso é muito importante. O retorno desse jovem para casa não é tão simples. Havia um ritual chamado Quesazá. É uma palavra diferente, né? Quesazá. Esse ritual, Quesazá, ele estava em vigor nos tempos de Jesus e consistia em quebrar um pote de barro na frente de uma pessoa em praça pública. Okay? Pegava um pote de barro, às vezes com milho ou algumas coisas dentro, e em praça pública se quebrava na frente de uma pessoa. Ele era realizado pela família dessa pessoa, ele podia ser realizado pela comunidade ou pela aldeia em que essa pessoa morava, e ele era realizado em algumas situações bem específicas, quando, por exemplo, um homem se casava com uma mulher estrangeira, uma mulher que não era uma mulher judia. Esse ritual também era realizado quando um homem vendia as suas terras para um gentio. Ele vendia parte das suas terras para um gentio. Esse ritual acontecia, e também acontecia em casos como esse, em que uma pessoa, um filho ou um homem, gastava ou entregava de mão beijada a sua herança ou as suas propriedades para um gentio, como esse rapaz fez. Ele pegou a sua herança, ele pegou o dinheiro das terras do seu pai e ele entregou de mão beijada de maneira totalmente inconsequente para os gentios. Isso tem princípios no Antigo Testamento, porque Deus havia criado leis
para que o povo recuperasse as suas propriedades. Era uma forma de Deus fazer com que não existisse pobreza entre o seu povo. Então, mesmo que alguém tivesse vendido uma propriedade, mas ele tivesse vendido para um judeu, havia como recuperar isso depois, comprando de volta, ou se chegasse o ano do jubileu, essa terra era devolvida de novo para essa família. Agora, se ele vendesse para um gentio, nunca mais essa terra, essa propriedade, ou mesmo o dinheiro poderia ser recuperado. Então, havia esse ritual chamado Quesazá, e quando esse pote de barro era quebrado, significava que essa pessoa ela estava cortada da comunidade, ela não era bem-vinda ali. Significava que ela era uma pessoa envergonhada. Por onde ela fosse, todo mundo olharia para ela e diria: esse cara é indigno, essa pessoa é indigna, ele não devia estar aqui, olha o que ele fez. Ele ia carregar a vergonha e a culpa na sua vida para o resto da vida. Não só por... E veja, quem fazia isso era a família. Então se esperava que ou o irmão mais velho desse jovem, ou o pai, ou alguém da comunidade fizesse isso. Alguém próximo a ele fizesse isso. E assim deixasse bem claro para ele que ali não era o lugar dele, que ele não era bem-vindo de volta a casa. Agora, o interessante da parábola que Jesus está contando é que esse pai sabia que seu filho ia voltar um dia. E ele sabia desse ritual que teria que ser realizado. E ele sabia que se ele não fizesse, alguém ia fazer. Mas esse pai, ele esperava por seu filho. Tanto que o texto diz para a gente assim, que quando esse jovem está voltando para casa, mesmo ele estando longe, o pai o vê. E aí quando o pai o vê, ele se enche de compaixão. E aí ele corre em direção ao seu filho. Ele sai correndo, como um louco, em direção ao seu filho. E o abraça e o beija. Eu sei que às vezes isso para a gente é forte, mas eu quero te explicar uma coisa. Um homem judeu não podia correr. Tá? Quando ele ia correr, ele tinha que levantar os seus vestidos, né? Eles usavam vestes largas, principalmente os homens mais idosos. Ele tinha que levantar isso até a altura do joelho e mostrar os seus joelhos, e isso era extremamente vergonhoso. Mas esse pai sai correndo. Era algo humilhante ele fazer isso, mas ele não se importa em ser humilhado. Ele sai correndo, levanta suas vestes, e ele vai em direção ao seu filho. Um outro estudioso dos costumes do tempo de Jesus, chamado Whitehead, ele diz que aos olhos de um oriental era indigno um homem de idade correr. Ele diz que só o fato do pai sair correndo atrairia a atenção de todo mundo, ia juntar uma multidão no local. Por que esse homem está se expondo a tamanha vergonha? Mas é isso que o pai está fazendo. Propositalmente, ele atrai vergonha e humilhação para si, para evitar que o seu filho seja humilhado pelo ritual, que o cortaria de uma vez por todas da convivência com a família e com a sua comunidade. Então, tomado de compaixão, ele prefere se humilhar publicamente e atrair a vergonha para si do que deixar que seu filho seja envergonhado. E logo que ele alcança o filho, ele abraça o filho, ele acolhe o filho, ele enche o seu filho de beijos. Toda essa reconciliação está acontecendo fora da aldeia. O filho ainda não entrou na aldeia, ele o viu de longe e o interceptou antes dele entrar. Porque quando esse filho entrar na aldeia, agora ele vai estar debaixo da proteção e da aceitação do pai. Percebe? É isso que o pai está fazendo, e é muito interessante, porque esse pai não dirige nenhuma palavra ao seu filho, ele não o repreende, ele só o abraça e o enche de beijos, ele não fala nada. Então, o filho começa
a dizer as palavras que ele havia ensaiado antes, né? E ele diz, Pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti, eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. E se você reparar bem, você vai ver que a última parte desse discurso do filho não aparece, porque o filho, além de dizer, né, isso, que ele não era digno de ser chamado mais de filho e que ele havia pecado contra o céu, ele tinha planejado dizer que ele queria ser tratado como um empregado, mas ele não diz isso. E aí, eu sei que tem várias posições teológicas de interpretação a respeito desse texto, e muita gente vai dizer que o pai o interrompeu e não o deixou falar, mas eu fico com o Kenneth Bailey, que é esse teólogo que eu já citei algumas vezes aqui, que ele nos diz que se o filho realmente quisesse dizer isso, ele teria dito isso em outro momento, ele teria dito isso depois. Mas alguma coisa faz ele mudar de ideia, alguma coisa faz com que ele não diga que ele quer ser um empregado. Alguma coisa o impediu de dizer o restante. E aí o Kenneth Bailey diz o seguinte, ele fica profundamente tocado pelo ato de amor e humilhação do seu pai. Quando ele vê o pai correndo em sua direção, ele sabe o que o seu pai está fazendo, ele sabe que o seu pai está se expondo ao ridículo, está se humilhando diante de todo mundo para impedir que ele seja humilhado. O pai está tomando a culpa sobre si, a humilhação sobre si, para que ele não seja humilhado por causa da sua culpa. E aí ele percebe que o problema não é herança ou dinheiro, mas relacionamento que foi quebrado. E que esse pai deseja reatar esse relacionamento. Ele percebe também que não há nada que ele possa fazer para reatar esse relacionamento, porque ele é indigno e o único que pode reatar esse relacionamento é o pai, de maneira graciosa, como ele está fazendo, vindo, correndo em sua direção. E aí o texto diz que o pai não dirige nenhuma palavra a ele, mas dirige a palavra aos empregados, aos servos, e diz assim, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. A melhor roupa aqui não é a roupa que esse filho tinha, tá? A melhor roupa da casa era a roupa do próprio pai, era a roupa de festa do pai. Essa era a melhor roupa. E o pai deixa bem claro, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Ou seja, peguem a minha melhor roupa e coloquem nele. Coloquem nele um anel em seu dedo e calçados em seus pés. E o pai está dizendo isso porque colocando nele um anel em seus dedos, ao mesmo tempo que demonstra confiança nele, está restaurando a sua autoridade de filho. Com aquele anel, o filho poderia novamente fazer selos com o nome do seu pai, fechar negócios, ou seja, ele estava sendo restaurado como filho. E para confirmar ainda mais isso, o pai faz com que coloquem calçados em seus pés. Porque os escravos andavam descalços, mas os filhos andavam calçados, e o pai está deixando bem claro que ele não vai ser um escravo, que ele é um filho. E aí, o pai diz assim, vamos nos alegrar, vamos fazer uma festa, porque esse meu filho estava morto e ele voltou à vida, ele estava perdido e foi achado. E aí, eles começaram a festejar a volta desse rapaz. O que Jesus está contando aqui é uma parábola para demonstrar o amor do Pai e para mostrar como que o Pai perdoa pecadores. Como que o Pai faz, como que Ele reage com pecadores que se arrependem. Como que o Pai manifesta perdão por você. E aí talvez você fique se perguntando, ok, eu entendi que o Pai perdoa, eu entendi que o Pai é muito amoroso, mas quando é que o Pai faz isso por mim? Quando que o Pai se humilha? Quando que Deus se humilha para tomar a minha vergonha? Para impedir que eu seja cortado da família? Quando que o Pai se humilha e se expõe publicamente para que eu seja aceito? Para que eu seja restaurado como filho? Ele faz isso em Cristo Jesus.
Toda a humanidade se afastou de Deus, toda a humanidade se afastou do Pai. De maneira arrogante e egoísta, nós decidimos seguir o nosso próprio caminho. Tudo que Deus nos deu lá no Éden, nós usamos para criar separação entre nós e o nosso Deus, nosso Pai. E a humanidade segue fazendo isso até hoje, seguindo os seus próprios planos. E isso faz com que nós mereçamos vergonha, humilhação e morte, porque é isso que o pecado faz. O pecado traz humilhação, ele traz vergonha, ele traz morte. Só que não é isso que o Pai nos dá, porque em Cristo Deus se humilha em nosso lugar. Ele toma toda a humilhação que era para mim e para você, e Ele toma sobre si na pessoa de Cristo, ao ponto de morrer em uma cruz, um símbolo de maldição. Ele se humilha, se tornando maldito. Em Cristo, Deus nos perdoa. Em Cristo, o Pai nos dá vestes de salvação. Em Cristo, Deus nos dá novamente autoridade. Ele restaura a nossa autoridade de filhos. Ele nos restaura a posição de filhos. Então, não importa qual foi o seu pecado. Não importa o quanto você pecou, quantos foram os seus pecados, não importa quanto tempo você ficou longe de casa. O Pai te ama e Ele quer te abraçar, Ele quer te envolver, Ele quer te beijar, Ele quer festejar com você. E eu quero que você guarde isso de maneira bem clara no seu coração. O perdão gracioso do Pai supera todos os seus pecados. Guarde isso. Talvez você está se sentindo culpado, talvez tenha algum pecado que o diabo faz questão de lançar na sua mente, talvez houve situações que você dobrou o seu joelho para orar, ou foi falar do amor de Jesus por alguém, e aí você se sentiu indigno de fazer isso. Eu quero que você entenda que a partir do momento que você se arrepende, a partir do momento que você decide voltar para casa realmente, e viver a vida que o Pai tem para te dar, e não a vida que o pecado tem para te dar, o perdão gracioso do Pai supera todos os seus pecados. Todos os seus pecados. O perdão gracioso do Pai, que é manifestado através de Jesus, supera qualquer pecado. Guarde isso. Você é perdoado, você é perdoada. Em Jesus, você tem a certeza e a garantia do perdão. E a pergunta que fica é: como que nós podemos receber esse perdão? Como que eu posso receber esse perdão no meu coração? A única coisa que você precisa fazer é mudar a sua postura, é ter uma postura de arrependimento. Assim como o filho pródigo, é reconhecer que o Pai quer reatar o relacionamento com você. O Pai te quer de volta. Ele quer te abraçar. Essa semana eu li uma frase que me chamou muita atenção, que diz assim: arrependimento é a capacidade de abrir mão do orgulho e aceitar a graça. Arrependimento é a capacidade de abrir mão do orgulho e aceitar a graça. Então, aceite a graça, se arrependa, volte para o Pai, volte para a casa do Pai. O meu convite para você hoje é que você se renda a essa graça de Deus, é que você se entregue e se renda ao perdão de Deus. Talvez você esteja cansado, talvez você esteja sobrecarregado, sentindo o peso da culpa, talvez você ainda se sinta longe de casa, e eu quero te convidar para que você volte para casa. Feche os seus olhos aí na sua casa, eu queria orar com você nesse momento. Talvez você está em casa e você está muito bem com Deus, então eu quero que você se lembre de alguém que está longe de casa e que você ore por essa pessoa, se esse é o seu caso. Mas se o seu caso é que você está se sentindo distante e você acha que os seus pecados são grandes demais, quero que você feche os seus olhos, se você puder, dobre os seus joelhos, curve-se diante de Deus, aonde você está, e diga: Pai,
eu me rendo à tua graça, eu me rendo ao teu perdão, eu preciso do teu amor, Pai, eu estou abaixando as minhas defesas, eu preciso do teu abraço, eu preciso do teu beijo. Ó Deus, quando a gente se depara com o teu amor, não tem como o nosso coração não ser completamente impactado. Que amor tão grande que o Senhor tem. Pai, a minha oração nessa manhã é que cada pessoa que está conosco sinta o seu coração explodindo com esse amor, assim como eu estou sentindo agora. Obrigado, Senhor, pelo teu perdão. Obrigado, Pai, pelo teu perdão que é simplesmente indescritível. Ele fere completamente a nossa lógica e o nosso senso de justiça. Nós te agradecemos porque na cruz o Senhor se expôs ao ridículo por causa de gente como nós, imerecedores. Mas o Senhor não nos vê como imerecedores, o Senhor nos vê como filhos, filhos amados. Senhor, eu peço que o Senhor restaure nessa manhã vidas, que o Senhor restaure filhos que estão orando agora, que estão com seus joelhos dobrados, que estão clamando ao Senhor. Traga restauração, ó Deus, traga restauração. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, restaura o teu povo, ó Deus, restaura os teus filhos, ó Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, que o teu perdão possa invadir cada coração, que a certeza e a convicção do perdão que Jesus conquistou para nós possa invadir cada coração e que a gente possa ter essa certeza de que nós somos perdoados e que não há nenhum pecado que seja grande o suficiente para se comparar à tua graça e ao teu amor. Imagine como que seria se as pessoas se sentissem livres de suas culpas. Imagine como que seriam os nossos relacionamentos se nós vivêssemos o tempo todo explodindo com esse amor e com esse perdão, se as pessoas experimentassem mais do perdão de Deus. Imagine se as pessoas na rua pudessem experimentar esse perdão gracioso, pessoas que estão carregando o fardo da culpa. Então, durante essa semana, eu quero te desafiar a fazer contato com alguém e contar desse perdão, desse amor de Deus. Peça graça a Deus e fale sobre o amor de Deus para alguém. Não guarde isso só para você, mas espalhe isso pelo mundo. Use aí as redes sociais, fala com o seu vizinho, mas conte isso para alguém. Que nós, em Cristo Jesus, somos perdoados. Tudo que nós precisamos fazer é abaixar a barreira do orgulho e nos rendermos à graça de Deus. Que Deus te abençoe.